Tudo Olá, bem, professora? Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Você me Tudo bem escuta, me vê também. bem? Sim, super bem. E você também? Perfeitamente também. Que bom. Bom, bem-vinda ao nosso Direito na Noite, o Obrigada. talk show oficial do Unisal Lorena. Vamos bater um papo descontraído sobre direito da moda hoje. Que Para legal. começar, a perguntinha bem tranquila para a senhora. É um pouco psicológica a pergunta, viu? Só não me chama de Eu queria. senhora, tá bom? Vamos fazer um combinado. Você me chama de você, Beleza, vamos. senão eu fico muito velha. Não, beleza, desculpa, combinado. Tá bom. Para começar, quem seria a professora Flávia, ou professora advogada? Bom, vamos lá. A professora Flávia, né? Ela é advogada na cidade de Santos, estado de São Paulo. Eu me formei na Católica de Santos em 97, com o lema que eu não seria professora universitária. Por quê? Porque eu sou filha de professores universitários. A minha mãe ainda é professora da área dela, de psicologia, minha mãe é da Federal hoje. Meu pai foi até morrer, ele foi professor universitário e sociólogo. Carol, obrigada. E eu tinha aquela coisa, eu tô com a minha filha aqui, aquela coisa de filho de professor não é fácil, viu? Por que não é fácil? Uhum. Porque o professor tem muito compromisso à noite. Então, às vezes, o filho, criança, fala: caramba, à noite meus amiguinhos estão com os pais, né? E minha mãe e meu pai não podem. Então, eu tinha isso e eu falava: eu não vou ser professora. Só que, como eu me especializei em direito empresarial, lá no ano de 2005 surgiram convites para eu dar aula, porque empresarial é uma área que não tem muito, e eu falei: quer saber, eu acho que eu vou tentar. Não comecei em universidade, comecei em cursinho preparatório para o exame da ordem. Porque eu corrigia exame da ordem. Então eu parei de corrigir, Uhum. lógico, e fui dar aula de empresarial. E depois de 2 anos eu fui convidada para dar aula na Católica. Então eu estou desde 2007, eu sou professora da graduação da Católica, onde eu fiz também meu mestrado, onde estou doutoranda agora. E o Fashion Law surgiu na minha vida. Bom, aí a gente vai falar depois. Mas essa é. E a Flávia, então, é primeiro advogada, depois professora, mãe de 2 filhos, né, em idades completamente diferentes, um de 18, uma de 7. E uma doida que trabalha muito, mas apaixonada pelo que faz. Essa é a Flávia. E já pegando esse gancho, de onde veio essa paixão pelo direito da moda ou pela fashion law? Eu acompanhei uma live sua com uma outra advogada um tempinho atrás, em um cursinho. Cara, foram coisas muito surreal, porque dá pra ver a sua paixão pelaquela área. Da onde que veio essa paixão, esse sentimento? Eu sou bastante apaixonada por. Bom, primeiro que eu sou muito apaixonada por direito, o que é uma coisa Uhum. engraçada, porque a minha primeira opção de faculdade, quando eu era novinha, não era direito. Aliás, nem era opção direito. A minha opção era física nuclear. Eu sempre fui boa em exatas, olha que Nossa. coisa. Eu era alucinada por física, sempre gostei de física. Só que eu moro em Santos, que é muito próximo de São Paulo, né? E eu nunca quis morar em São Uhum. Paulo. Jamais. Eu sempre quis ficar na casa dos meus pais. Eu nunca fui aquela que queria ir embora, sabe? E os meus pais falavam para eu ir, mas eu. E física nuclear só tinha em São Paulo. Aí eu fiquei num dilema, falei: eu vou fazer um teste vocacional. Fui fazer uma orientação vocacional lá. Como eu sempre falei muito, deu direito. E eu, na verdade, nessa época passava uma novela, Pedro. Eu falo isso, a minha mãe tá aqui, eu tô na casa dela, até hoje ela lembra disso. Passava uma novela que a Bruna Lombardi era uma juíza. E eu sempre fui apaixonada por Uhum. moda, eu amo moda. E eu adorava como a Bruna Lombardi se vestia. Eu falava: meu Deus, eu quero fazer o que essa mulher faz aí só para me vestir desse jeito. E a minha mãe falou: então tem que fazer direito, né? Porque você... E olha só. E na orientação vocacional, como eu sempre gostei de falar, deu direito.
Falei, quer saber, vou prestar direito. Foi assim que eu entrei em direito. Por causa da roupa, vou gostar de falar, olha só. E já no direito, já especialista em direito empresarial, já tinha feito a minha especialização, eu entrei em contato com o direito da moda por conta de uma ex-aluna, que era minha orientanda, e que falou para mim que não gostava de direito e gostava de moda. Eu falei, tem que ter alguma coisa que una os dois, não é possível. E eu fui pesquisar, eu e ela. E quando a gente foi pesquisar, a gente se deu conta da existência, estava começando a chegar no Brasil, estava começando a se falar sobre isso no Fashion Law. E desde então, eu pesquiso, eu orientei essa pesquisa dela, já apresentei várias pesquisas em congressos, já ganhei 2 prêmios internacionais, de tanto que eu gosto realmente dessa área. O senhor está um pouco baixo o áudio da senhora. Baixo? E agora? E agora? Agora está melhor. Perguntaram por que você escolheu direito empresarial. Eu até ia entrar nessa área, mas depois eu... Bom, na verdade eu falo que o direito empresarial me escolheu. Porque eu entrei no direito querendo ser juíza. Eu falei, eu vou ser juíza. Eu sempre estudei muito, 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 muito. Quando eu estava no 4º ano de direito, eu prestei concurso para estagiário da magistratura. E eu passei, eu fui estagiária 6 meses de um juiz criminal e depois de um juiz civil, doutor Miguel, que hoje é desembargador, e eu percebi que eu não tinha nascido para aquilo. Porque julgar é algo muito sério, e você tem que ser muito imparcial. E eu não sou uma pessoa imparcial. Eu sou uma pessoa, como você falou, paixão pelo Fashion Law. Eu sou uma pessoa apaixonada por algum dos lados. Então eu vi que ia ter essa estrutura necessária, essa tranquilidade. E a gente precisa ser Quem segue a carreira da magistratura, eu sempre falo, para ser feliz, você tem que seguir consciente. Quando eu me formei, eu já fui advogar num escritório que esse juiz até me indicou, que era um escritório que advogava para empresa. E a partir daí eu comecei a trabalhar com empresa, e aí fui fazer a primeira especialização, inclusive, em consumidor, contratos, e depois em empresarial. Ah, Aninha, tudo bem, querida? E agora, já puxando para o gancho do nosso tema, como é trabalhar nessa área? O que envolve direito da moda? Aqui em casa, por exemplo, eu falei, nossa, mas o que é isso? Porque na faculdade a área não é explorada. Fora dela, se a pessoa não pesquisa, ninguém sabe. O que seria direito da moda? Bom, vamos lá. Fashion Law, o direito da moda, é um termo que surgiu nos Estados Unidos e, na verdade, começou no seio do direito empresarial. Porque as discussões de Fashion Law, que remontam dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem um instituto na Fordham University, que é da Susan Scafidi, uma advogada que montou esse instituto, que é o Fashion Law Institute. E começou as discussões e as pesquisas começaram pela propriedade intelectual. Então, proteção das criações de moda. Foi aí que começou o Fashion Law e até hoje é uma grande área do Fashion Law. Fashion Law é um ramo mercadológico do direito, não é uma ciência. Qual é a diferença? Ciência tem princípios próprios, tá? O ramo mercadológico, ele envolve um mercado. E qual é esse mercado do Fashion Law? É a indústria da moda toda. E quando a gente fala indústria da moda, o que você pensa, Pedro? Você pensa em roupa, não pensa? Exato. Só que a indústria da moda, ela é gigantesca. Ela envolve toda a parte... Ó, eu vi que a Rita, que é dermato, entrou aqui, uma amiga minha. Ela envolve a parte de beleza toda. Ela envolve a parte de arquitetura. Acessórios, joias. Então, assim, é muito grande a gama que a gente pensa em roupa, né? Ou roupa, sapato, mas óculos. Tudo que envolva a parte utilitária, ela está dentro da indústria da moda, que é a segunda maior indústria do mundo em movimentação econômica. Então, veja a importância que tem o Fashion Law. Eu sempre falo que quem vai advogar no Fashion Law, quem se especializa em Fashion Law, é impossível fazer tudo do Fashion Law. Porque o Fashion Law, ele vai envolver os ramos tradicionais, vários ramos tradicionais do direito. Então, você vai ter a intersecção com direito ambiental, com direito empresarial, que foi o primeiro deles, com direito penal, com direito trabalhista, com direito civil e vários outros. Uau. É bem interessante. E já pegando o gancho, a Barbie do direito é minha amiga. A gente conversou semana passada sobre isso. Por que
não há muitos homens nesse ramo? Há muitas mulheres, mas e homens? Que há um certo preconceito, né? Associar direito à moda com mulher. Isso é verdade ou não tem nenhuma diferença? Total. Verdade total e absoluta. O Fashion Law e o direito da moda tem grandes homens que advogam no Fashion Law. Eu sempre cito o André, que eu gosto demais. E tem vários homens que advogam. Mas, lógico, vários. São a minoria. E por quê? Eu posso até te falar, não é só um preconceito dos homens ou com os homens. É um preconceito com a área. Eu me lembro que eu comecei a falar de Fashion Law na Universidade Católica, de Santos, que é uma universidade tradicional e tal. E eu me lembro, e na UAB, inclusive, que eu estou presidente de 2 comissões, da Mulher Advogada e de Fashion Law, e a gente sempre escutava assim, lá vem aquelas, né, mas lá vem aquelas da moda, virando o olho, como quem diz, aquela chatice, aquele negócio que ninguém entende o que é, mas é desconhecimento. Eu falo que todo preconceito, muitas vezes o preconceito é um conceito pré-concebido, né? Então, Guilherme, e esse preconceito, ele decorre de um desconhecimento da matéria. As pessoas que acabam conhecendo o Fashion Law falam, meu Deus, envolve tudo isso, engloba tudo isso. Quando pensa, o meu doutorado, por exemplo, eu tenho o maior orgulho que a minha tese trata de trabalho escravo na indústria têxtil transnacional. O trabalho escravo é Fashion Law. Quem trata disso é o Fashion Law. Então, as pesquisas de Fashion Law que tratam disso. Então, é muito importante também esse tema. Agora uma perguntinha meio boba, mas que me vem à mente. Todo advogado que trabalha nessa área tem que se vestir bem ou pode vestir Não, não tem normal nada a ver assim? com se De vestir. Boa monitor. pergunta. Ótima pergunta. Fashion Law não tem nada de look do dia. Nada. Acaba acontecendo que tanto as mulheres quanto os homens que gostam de moda, só pelo termo eles já se interessam. Então acabam indo conhecer, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro moda e fui conhecer o Fashion Law porque, pela circunstância, inclusive, de uma aluna que gostava de moda e não gostava de direito. Então, você vê. Acho que as pessoas acabam associando com isso. Mas Fashion Law, ele não trata de como se vestir, Não, isso aí é outra coisa. Isso aí quem trata Como é que se fala? É verdade, assessora de moda, não, como é que... Aí tem uma profissão, né? Na faculdade tem como a gente colocar terno, como gravata, isso Então, aquilo a gente dress aprendeu. code. Então, mas tem profissionais disso que não tem nada a ver com Fashion Law. Tá? O Fashion Law é É estilista, eu acho, né? o Parecido. estilista ou o assessor de imagem lá, aqueles que tratam dessa parte de como se vestir. Mas o Fashion Law não trata disso. Perfeito. O Pedro perguntou acima qual a maior demanda do direito da moda. Seria a indústria têxtil mesmo ou não? Demanda, Pedro, eu vou responder. Eu estou segurando o celular porque ele está carregando, tá? Porque senão ia ficar sem bateria. Eu vou responder demanda, eu acho que o que ele quer dizer é a maior demanda de trabalho na advocacia. Vê se é isso. A maior demanda do Fashion Law hoje é a propriedade intelectual. Então, é a proteção das criações, seja a proteção de marca. Ontem, né? Eu até postei vários stories sobre isso, porque ontem saiu em vários meios de comunicação que a Juliette, ex-BBB, tinha registrado já 10 marcas Juliette Freire. E veja bem, porque se a pessoa quer proteger uma marca, ela tem que registrar em primeiro lugar. Se outro registrar antes dele, ele perdeu aquela marca. A marca é de quem registra, não é de quem cria. Né? Não é de quem tenha mais tempo, é de quem registra primeiro. E eu até perguntei, né? Falei, a Juliette, outra pessoa pode registrar a marca Juliette? Fiz uma enquete. Bom, Juliette Freire, não, só com a autorização dela. Mas Juliette, sim. Tanto que existem 2 marcas registradas Juliette. Eu fui pesquisar, tem até espumante Juliette. Pois é. Então, a maior demanda não é só em registro de marca, mas existe muita demanda em proteção das criações, propriamente dito. Porque a gente sabe que existe
Bom, existe plágio até de filtro de Instagram, né? Imagina se não... É. Concordo. Então, essa parte da proteção intelectual é onde residem as maiores demandas. Só que isso está mudando muito, porque toda a parte de influencer, toda a parte de e-commerce, isso está crescendo violentamente e o Fashion Law trata disso também. Então, são demandas que estão aumentando cada vez mais. Isso é uma pergunta um pouco cabiciosa que eu havia feito para o André mais cedo. É o seguinte. Eu, dono da Lacoste, né? Dono do Jacarezinho, sei que várias lojas pirateiam aquele jacarezinho, certo? Tem uns que até colocam estampado aqui no peito, não sei o quê. Por que as empresas, ou as empresas fazem uma coisa quanto a isso, quanto à pirataria? Porque eu fui comprar um short agora, o que apareceu de short com logo de várias marcas. Nossa, mas será que as empresas não têm essa proteção? Como é que funciona isso no mercado? Bom, tem duas espécies, não tem mais até, mas vamos falar duas espécies de comportamento das empresas diante disso. Uhum. A primeira é aquela empresa que age quanto a isso, que não quer que o seu produto a Lacoste é uma maquiagem, que não quer que o seu produto seja falsificado, pirateado, usado por outro, né? Por quê? Porque isso pode, inclusive, lesar a marca. Porque você compra e a camiseta é toda, como a minha avó diria, desbeiçada. Vamos falar, nossa, uma Lacoste toda desbeiçada. Isso acaba queimando a marca de quem não sabe que aquilo lá é falsificado, pirateado, quem só está olhando, por exemplo. Então, muitas empresas agem contra isso. Mas é isso que eu falo, faltam profissionais, porque não dá conta. Eu moro numa cidade portuária. O que chega de falsificação, o que chega de produto pirateado por dia são toneladas. Então, Concordo. falta fiscalização, falta profissional que trabalhe com isso, né? Isso é um problema para essas empresas. Uma outra questão é que há algumas outras empresas que pensam o seguinte, eu já ouvi isso de estilistas, já li entrevistas da Carol Bassi, por exemplo, que fez um casaquete. E que ela, então, que várias outras imitam o casaquete, fazem inspired, né, como falam. Não falsificam a marca, mas quando coloca aqui o produto é inspirado naquele. Ela diz o seguinte, quem vai comprar uma Carol Bassi, vai comprar a Carol Bassi. Não vai pagar que seja R$2.000 no casaquinho, não vai pagar 150. Porque para ela interessa, para a pessoa que vai comprar isso, interessa o status de usar. Então, para ela, não vale a pena movimentar o judiciário, o que quer que seja, para evitar isso. Mas isso depende da marca. A grande maioria, Pedro, faz alguma coisa assim. A grande maioria faz. Eu comprei uma Lacoste original, fui ver na feira uma falsificada. É muito nítido, né? Não sei se você já percebeu isso, mas é muito nítido. A gola, o tecido, totalmente diferente uma coisa da outra. A textura do tecido, o caimento, é totalmente diferente, né? E agora, voltando ao nosso tema específico, eu tenho muita vontade em atuar no direito da moda. Tanto é que eu comecei a fazer uma pós empresarial e civil. A pergunta é, quais são os primeiros passos para começar nessa área? É fazer uma pós? É tentar fazer um estágio no escritório? Como é que funciona esse primeiro contato com a área? Bom, eu acho que a primeira coisa, Pedro, se você está fazendo uma pós empresarial em civil, por exemplo, você não precisa fazer por enquanto, se você não quiser uma pós em Fashion Law. Eu acho que primeiro você precisa entender o que é o mercado de Fashion Law, entender o que ele abarca, fazer alguns cursos ou ler alguns artigos a respeito, porque aí você vai entender do que trata, né, esse ramo mercadológico. Quando você entende o que ele é, a essência dele, você enxerga nos clientes que você já tem, ou nos seus potenciais clientes, o que você pode oferecer dentro daquilo. Vou te dar um exemplo. Você tem um cliente que... Vamos imaginar que você faça... que você falou empresarial civil, mas vamos imaginar que você faça trabalhista. Lógico que se você faz trabalhista para uma padaria,
Se você faz trabalhista para uma... Aí isso não vai se adequar ao fashion law. Mas você advoga trabalhista e aí surge um cliente para você que é uma loja. O olhar que você vai ter para os contratos que essa loja vai fazer, para as cláusulas que você vai inserir, por exemplo, com relação à confidencialidade, com relação ao uso da imagem, com relação... vão ser a maneira como você vai tratar esse cliente vai ser totalmente diferente, porque você vai ter o olhar do fashion law. E para isso, se você tiver uma especialização, ótimo, título de especialista, ótimo, mas se você fizer cursos que te capacitam, você consegue tranquilamente advogar dessa forma. Então você vai ver, por exemplo, a primeira coisa que você vai pensar para todo cliente teu que for empreendedor, qualquer um, ele registrou a marca. Primeira coisa. Só a primeira coisa que te vem na cabeça. E aí você vai falar, primeira preocupação em mostrar para ele, fala assim, ó, se você não registrar, qualquer pessoa que registrar vai impedir você de usar. E você já tem 5 mil seguidores e tá vendendo bem e aí você vai ter que parar de usar. Então, você vê que você consegue enxergar num cliente que você já tem um serviço que você pode oferecer. Entendeu? Boa tarde, quem começar a usar isso na minha cidade. É verdade. Ter de porta em porta. Mas é muito interessante. Obrigado pela dica. E já adentrando nesse assunto mais uma vez, referente à região do Brasil, em que mais, como posso dizer, tem uma movimentação no direito da moda. É o Sul realmente ou o Brasil todo tem esse direito da moda? Na verdade, nós temos algumas regiões ainda pouco que o fashion law está pouco inserido. Não, deixa eu parar de carregar aqui, que aí eu consigo, que agora já carregou bastante. Eu vou pôr aqui, eu só vou mudar o lugarzinho aqui. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá perfeitamente? Não, porque assim agora... Sim. Eu tenho algumas regiões no Brasil que o fashion law ainda não tem profissionais que representem essa área lá. Então, que ainda não tem comissão na OAB, que ainda não tem uma movimentação do fashion law. Não significa que esse local do Brasil não tenha demanda. Às vezes, tem um profissional especializado nisso naquele local. Nós temos, cada região tem uma característica. Santa Catarina acabou ontem, até uma presidente da comissão de Santa Catarina, ela postou uma notícia, depois eu vi em outros lugares. Santa Catarina agora é o maior polo têxtil do Brasil. Nordeste. O Nordeste tem um apelo muito grande das comunidades tradicionais, né? De indicação geográfica, que é algo que o Fashion Law trata, que é uma propriedade industrial, inclusive, indicação geográfica. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste, a maior movimentação econômica. Então, nós temos Santos aqui, o Porto, né? Importações. Então, assim, o Centro-Oeste tem um consumo muito grande de moda. Nós temos regiões, por exemplo, Minas Gerais, que é no Sudeste, Minas Gerais também é um polo de criação muito grande. Então, cada região vai ter a sua característica. O que a gente percebe é que algumas ainda não têm profissionais que se destaquem e que se lancem nessa área. Você é um profissional que destacou bastante, né? Pelo que tem acompanhado nas redes sociais. Sim, eu comecei há bastante tempo, né? Não é de agora. Eu estudo Fashion Law e pesquiso há muito tempo. Em 2017, eu recebi o primeiro prêmio internacional com uma pesquisa em Fashion Law, num congresso. Então, eu acho que isso já é o primeiro reconhecimento. E aí, a partir daí, continuei pesquisando, porque como eu advogo, mas como eu sou da área acadêmica, eu sempre dei muita importância. E o Fashion Law é isso. O Fashion Law precisa de pesquisa, porque são as pesquisas que baseiam as decisões dos tribunais. Os tribunais não têm legislação própria de Fashion Law. Então, eles vão se basear em quê? Nas pesquisas acadêmicas. Então, é muito importante. Eu incentivo tanto a pesquisa acadêmica dentro do Fashion Law. Ela tem muita importância. Eu acho que por isso que eu acabei me destacando. Agora, uma curiosidade, né, que eu tive, espero que as pessoas também tenham.
Como foi esse caminho percorrido até o prêmio? Foi muito árduo, foi tranquilo, já que estou na área que eu gosto? Como é que foi? Eu acho que foi bem árduo, né? Porque para ganhar um prêmio internacional, a senhora fez uma coisa muito bem feita, né? Ou não? Olha, o primeiro foi engraçadíssimo, né? Foi uma coisa. Na verdade, os dois foram muito curiosos. Eu tenho 2 prêmios internacionais, os dois foram bem curiosos. O primeiro, eu já estudava, já pesquisava Fashion Law, e eu tinha um aluno na época, ele já é formado, já é advogado, Pedro, que falou, ele era muito interessado em pesquisa. E ele ainda estava no 3º ano. Ele falou assim para mim: eu quero pesquisar qualquer coisa com a senhora. Ele me chamava de senhora. Qualquer coisa. Eu falei: Pedro, eu agora quero pesquisar Fashion Law. Não, eu topo. Eu topo. E eu sempre dei aula para os 4º anos de falência e recuperação de empresa, né? E eu falei, eu gostaria, e estava na época do começo da recuperação judicial da Extra, da Colombo, algumas recuperações judiciais assim de marcas de moda. Eu falei para ele, eu queria pesquisar alguma coisa ligada à recuperação judicial. Bom, ele falou, eu pesquiso com você isso. Falei, então tá bom. Então vamos pesquisar. E aí a gente fez uma pesquisa que era a seguinte, a importância da marca de moda no deferimento e no sucesso de uma recuperação judicial. A importância da marca como propriedade. E nesse congresso, eu levei essa pesquisa com o Pedro e eu orientei uma outra pesquisa da Camila, que é minha querida, que dá aula comigo, que é vice-presidente da comissão de Fashion Law comigo. A Camila ainda era estudante também. E nós levamos as pesquisas para o congresso. Só que foi muito engraçado, porque assim, ainda tenho uma mãe que é mega pesquisadora. Minha mãe tem 3 pós-doutorados. Minha mãe é pesquisadora federal, da Unifesp, né, da Universidade Federal do Estado de São Paulo. E a minha mãe é muito boa em metodologia científica. Então, eu aprendo muito com a minha mãe em metodologia científica. E aí, as pesquisas estavam realmente impecáveis metodologicamente. E aí nós apresentamos lá, né, a pesquisa, e vinham os avaliadores. Na verdade, a gente não apresentava nada, não minto. A gente ficava do lado e os avaliadores iam, se eles quisessem, se eles quisessem, eles perguntavam, vocês respondiam, se não, não. E no meu e do Pedro, no meu e da Camila, perguntaram várias coisas, a gente falou tal. No meu e do Pedro, eles anotaram, aí passou o segundo, anotou. Aí o Pedro falou, acho que odiaram a nossa pesquisa. Não gostaram nossa pesquisa, não perguntaram nada. Eu falei, pois é, não nada. Tá bom. Aí passou naquele mesmo dia, saiu o resultado final. Quando termina o congresso, que eles falam, olha, agora vamos divulgar tal a pesquisa vencedora. Quando falaram, ele olhava para mim ou para ele, eu falava, não é possível. Porque assim, não perguntaram nada. Mas por que eu falo isso para ele sempre? Porque metodologicamente ela estava muito impecável. Então, quando o avaliador vai olhar um pôster, era pôster, né? Ele já entende, quando metodologicamente ela está bem feita, ele entende o que é a pesquisa, quais foram os resultados até aquele momento. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma experiência, assim, foi o primeiro, né? Então, eu fiquei muito feliz. Anos depois, eu convenci a Juliana Cassimiro, que é outra advogada também da comissão, que dá aula comigo também. A gente resolveu ir no Congresso do Rio de Janeiro, da Comissão do Rio de Janeiro, e tinha apresentação de pôster e concurso, né, da melhor pesquisa. Eu falei, vamos fazer. E eu já pesquisava influencers, responsabilidade civil dos influencers. E aí eu falei para ela, vamos fazer essa pesquisa, vamos mandar essa pesquisa que já está em andamento e tal. Bom, nós fomos. Só que o mecanismo era diferente. E eu falei para ela assim, foi tão engraçado, porque eu falava assim, Ju, você não precisa fazer nada. Eu já apresentei pesquisa em vários lugares. Você fala, responde algumas perguntas, é muito tranquilo. Não é nada. Bom, e ela falou, eu nunca apresentei, não é possível, tal. Até que eu a convenci, nós fomos para o Rio de Janeiro. Fizemos a pesquisa, levamos o posto e fomos para o Rio de Janeiro. Olha, essa daí, Pedro. Quando foi... Eram 2 dias de apresentação de pôster. Eram 3 dias de congresso. Foram 3 dias de congresso. O nosso foi apresentado no primeiro dia. Aí, eu não sabia que era esse esquema. A gente descobriu lá. No primeiro dia, saía um pôster finalista. No segundo dia, saía outro pôster finalista, outra pesquisa finalista. E no terceiro dia, ia ter como se fosse uma final. Apresentamos no primeiro dia. Esse dia foi inesquecível para mim, porque foi o dia que eu
conheci pessoalmente, abracei, tirei foto, Paulo Gustavo, lá no Rio de Janeiro. Uau. Olha só, falo que ele deu sorte pra gente. E nós apresentamos, nada mais, nada menos, na banca era a professora doutora Alexandra, que é uma sumidade do Mackenzie do Rio, e a professora doutora Juliana Domingues, que atualmente é a secretária nacional de Direito do Consumidor. É a mulher que mais manda na justiça do Brasil, é a Juliana. E elas avaliaram, perguntaram algumas coisas, mas foi bem tranquilo. Quando nós estávamos indo para o jantar que teria aquela noite, ligam pra gente para avisar que o nosso tinha sido o vencedor daquele dia. Logo que ligam pra gente, a gente encontra o Paulo Gustavo. Eu falei, já é o dia mais feliz da minha vida, não preciso mais nada, já ganhei aqui. Botei Paulo Gustavo. Foi ótimo. No dia seguinte, tiveram outros pôsteres, um outro foi vencedor. E no terceiro dia, que era o último dia que a gente ia embora, a gente teve que mudar o voo, porque a gente não sabia que ia ter final. E até a tal da final, que eu não sabia como era. Quando chega lá no dia da final, era uma banca de 5 professores doutores da PUC do Rio, do INSPER, da Academia do INPI, do Mackenzie do Rio. Olha, eram 5, tanto da área de moda, quanto da área de metodologia, quanto da área de direito. A gente ficou 1h10 sustentando. Eu falo que nem na minha banca de mestrado eu fui massacrada assim. Nem na minha... Juro. E eles faziam, mas massacrada no sentido de exigência técnico-científica. Não é massacrado de... Não é nada, entendeu? Uma coisa que faz parte, defende uma pesquisa. Só que é o seguinte, quando terminou a arguição, a gente pediu licença e falou, olha, a gente não vai poder aguardar porque a gente tem um voo para Santos, que era o último voo do dia. Eu lembro que a gente saía correndo pelo aeroporto, que estava atrasada, e a Juliana falava assim para mim, você me fala, é só ir lá, ficar do lado, eles não nenhuma. Olha que ela suava, ela falou, eu vou te matar. Eu vou te matar, porque eu nunca imaginei. A gente ficou 1h10 sendo interpelada. Bom, sentamos no avião, tá? Quando a gente chegou em São Paulo, que ligou de novo o telefone, veio o resultado que a gente tinha sido premiada, a gente ganhou. Então teve um gostinho especial, né? Que teve até final, então, e com professores muito importantes. Então é um prêmio muito importante pra gente, esse prêmio. Realmente foi inesquecível. Então, é árduo. Parabéns. É árduo. Mas vale muito a pena fazer pesquisa e apresentar e passar por isso. Vale muito a pena. Mesmo que não seja premiado, é tão gostoso você levar uma pesquisa num congresso. É muito legal. E já pegando esse gancho um pouco engraçado, descontraído, como foi o primeiro caso que você pegou como advogado? Você se recorda ou não? Advogada mesmo, como, não de fashion law, como advogada. Pode ser advogado de modo geral. Assim, na verdade, eu peguei já de início, eu advogava para um escritório em Santos, que era um grande escritório. Então, tinham grandes ações. Eu já advoguei de cara numa ação civil pública ambiental bem grande, foram assim. Mas, logo que eu saí dessa empresa, esse é um caso também muito interessante, eu sabia que eu não gostava de trabalhista. Eu nunca gostei de fazer justiça do trabalho. Só que quando você não nega trabalho. Não é verdade? Mas que você não goste, pelo menos eu não negava. E, na verdade, eu fui advogar para uma empresa que a advogada deles estava indo embora do Brasil. O marido tinha sido transferido para a Itália e ela ia embora. Então, ele precisava de uma advogada para ela subestabelecer todas as ações. E caiu no meu colo. Imagina, eu adorei, ok, né? Trabalho. Só que tinha algumas ações trabalhistas, era uma construtora. E eu, na época, gente, processo, eu tô falando do ano de 98, vocês nem eram nascidos, praticamente. Mas isso foi sensacional, porque eu falo que eu aprendi, a gente aprende muito, a gente toma muita porrada. Eu fazia os subestabelecimentos, eu grampeava neles uma guia, que é a guia de mandato, de taxa de mandato. Por quê? Para não correr o risco de protocolar e não está a taxa ali, dá algum problema. Assim como eu grampeava nas procurações também. Bom, e aí teve uma ação trabalhista que ia ter a primeira audiência. Na época tinha juiz classista. Gente, é muito tempo isso, mas tudo bem. Lá fui eu para audiência trabalhista. O juiz dessa vara tinha sido meu professor de processo do trabalho. E ele era conhecidamente um cara mal-humorado na vara. Teve a primeira audiência, eu juntei
procuração e um monte de documento, tá? Mas não teve acordo. Chegamos para a segunda audiência. Quando a gente chega na segunda audiência, que eu fui olhar o processo, porque eu não sei se vocês ainda... Eu não faço mais trabalhista. Mas naquela época, quando era muito documento, eles autuavam os documentos separados. Era volume só de documento. Não sei se ainda é assim. Eu não faço mais esse trabalho há 1000 anos. Desde então eu fiquei traumatizada. Aí, antes de começar a audiência, eu falei, excelência, pela ordem, não está o volume aí, que eu juntei os cartões de pontos, documentos todos. Aí ele, como não? Eu falei, não está. Ele falou, então a senhora não juntou. Aí eu falei, olha, na ata, se o senhor ler a ata da audiência passada, vai estar escrito que eu juntei procuração, contrato social, defesa e documentos. Esses e documentos é que não estão aí. Aí ele pegou o processo, porque ele ficou pé da vida, porque estava atrapalhando o rumo do negócio, porque não sei o que, ele ficou bravo. Ele começou a olhar assim, bravo. Aí ele se vira e fala assim, bom, documento eu não estou vendo. A única coisa que eu estou vendo aqui é uma guia de mandato da Justiça Estadual que algum idiota juntou. O idiota era... Não sei, me vê... Eu sou uma pessoa que eu não escuto nada quieta, né? Aí eu falei, provavelmente algum idiota que teve um professor de processo do trabalho bem mais idiota que ele. A sala trabalhista, que é assim, gente parou, que fica aquela conversa, todo mundo parou. E todo mundo que ele era professor, né? E de processo de trabalho. Parou, todo mundo parou. Nossa. E eu tremia, porque eu era bem nova. Eu lembro que o preposto olhava pra mim, não entendo, mas o preposto até falou, o professor deve ser ele. Olha, ele falou, bom, eu vou suspender a audiência, ele suspendeu a audiência. Acharam os documentos, aí marcou a instrução para não sei quando, mas... Então, esse caso foi inesquecível, foi foi a primeira audiência que eu fiz. A primeira audiência que eu fiz na vida foi ela. E o lugarzinho estava certo reservado ou não? Porque, geralmente, advogado não sabe sentar no lugar de primeira audiência, né? Às vezes antes eu pensava qual é o lugar que eu vou sentar, qual é o lugar que eu vou sentar. Eu já pensei, não, é difícil. Mas a gente não pode levar Interessante. isso. Bacana. Eu não levo desafio. Lógico, eu não distrato ninguém, ao contrário, mas não é porque ele é juiz que ele também pode me chamar de idiota. Né? Com certeza. Então, assim, estamos em qualidades. Professora, o meu PC desligou, viu? Estou fazendo pergunta da minha cabeça porque caiu aqui o sistema. Eu acho que ele bloqueou. Você pergunta. Posso responder essa pergunta aqui que eu vi que alguém fez? Gabriel. Claro, com certeza. Quais são as dicas quanto aos cursos para quem quer se especializar em Fashion Law? Então, Gabriele, a gente até já comentou isso, né? Na verdade, assim, existem especializações em Fashion Law para quem quer ter o título de especialista. Isso é uma coisa. E existem vários cursos, o meu, inclusive, mas tem vários outros cursos com bom desconto, gente. Vamos lá. Que tratam sobre isso, que dão introdução, que dão contratos. Olha a Regina, olha lá. Querida, a Regina, inclusive, é coordenadora, eu estou falando de pós, Regina, da pós do Santa Marcelina, da especialização em Fashion Law de Santa Marcelina. Boa noite, Regina. Regina é super inspiração. Ela é da área de Criminal Fashion Law. E Santa Marcelina, para quem não é de São Paulo, é a faculdade de moda mais importante, conhecida do Brasil, né? E eu sempre falo de você, viu, Rê? Sempre falo da Regina. Especialização da Santa Marcelina é fantástico. Para quem quer ser especialista. Professora, só um adendo, desculpa te cortar. Imagina. O que vale dar na área penal, na Fashion Law? Um exemplo, só para eu... Você falou uma parte... Você fez uma pergunta que envolve criminal Fashion Law. Toda a parte de pirataria, a parte de contrafação. A Regina pode até falar melhor do que eu. Parte de crimes de concorrência desleal. São crimes. Bom, inclusive crimes, trabalho escravo. Também existem crimes. Caraca. Pois é. O Código Penal fala em plágio. Então, são crimes que envolvem a indústria da moda, fora os crimes tributários, financeiros, que também podem, né? Também
fazem parte disso. Mas especificamente aquela parte que você perguntou da Lacoste, tudo, além de precisar ter toda a tutela de apreensão, a tutela, digamos, que a gente chama de civil, tem a parte criminal que é muito mais importante nessa área. É bem interessante. Muito bom, viu? Bem bacana. E já para fazer um apanhado da pergunta anterior que a moça perguntou, é só fazer um cursinho, entre aspas, especializando naquela área, e algo mais, eu procuro algum advogado que goste, você, por exemplo, eu te acompanho no Instagram postando isso, aquilo, eu começo a acompanhar e já consigo atuar nessa área, ou vai demorar um tempinho para eu conseguir me encaixar nela? Eu acho que tudo depende, né? Eu acho que todo advogado, todo profissional do direito, a gente sai clínico geral. A gente sai clínico geral. Uhum. Então, eu sempre indico, é verdade, eu sempre indico que a pessoa procure alguma especialização. Eu acho que o profissional ele ganha muito valor quando ele tem uma especialização. Então, por exemplo, você está fazendo uma especialização em empresarial, em civil. Então, você vai ser especialista nessa área. Dentro dessa área, você pode conhecer o Fashion Law e fazer ou a especialização ou outros cursos e tranquilamente atuar com isso. Certo? Aquela pessoa, a Regina ainda colocou crimes ambientais, crime contra a relação do trabalho, lavagem de dinheiro, crime contra a relação de consumo, tudo isso faz parte do criminal Fashion Law. Uau. É muito. Inclusive, na pós que a Regina coordena, tem um módulo de criminal Fashion Law. Né? Toda especialização ela vai ter esse módulo. O que é legal de você fazer uma especialização em Fashion Law é que você vai conhecer amplamente o que é o Fashion Law. Você não vai estar focado na proteção de marcas, ou vai estar focado na proteção de direito autoral, ou vai estar focado... Não. Você vai ser um especialista naquela área. Agora, se você fala, não, eu despendei uma grana para fazer uma especialização, agora não dá, ou eu já fiz uma especialização em empresarial, por exemplo, aí eu acho que o seu título de especialista já te dá um grande conhecimento daquela matéria, você pode agregar o seu conhecimento estudando, com outros cursos e tal, e advogar tranquilamente naquela matéria. Todo mundo, quando sai da faculdade, passa na OAB, está apto a advogar em tudo. Né? Esse é o requisito para um advogado, é ter OAB. Esse é requisito. Agora, é verdade? Agora, se você mata alguém sem querer, num acidente de trânsito, você vai contratar um advogado que, não estou falando de tempo de formação, mas que faz tudo e não se dedica para o penal exclusivamente? Dificilmente. Por quê? Você quer alguém que estude penal, que esteja preparado para o penal, que saiba os meandros do penal. Então, por isso que eu falo que todo advogado especialista tem mais valor. Porque ele se dedica para aquilo, ele pode cobrar mais por aquilo e ele passa a ter para a própria sociedade um valor maior dentro, né? Até como reconhecimento. Então, por isso que é importante a gente escolher algumas áreas para se especializar. Eu falo que tem área que eu sou analfabeta. Você me perguntar, tem gente que vive me perguntando de previdenciário. Eu falo, gente, eu não sei nem soletrar isso aí. Nada de previdenciário. Porque não tem como, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo aquilo que aprendeu lá na faculdade e vai focando em outras coisas. Então, mas é isso. E é até bonito a pessoa falar que não sabe, né? O advogado fala, não, eu sei, daí chega na hora, se atrapalha todo e perde o caso. Coisa que eu não sei. Tem muita coisa do direito do trabalho em si que eu não sei. Eu sei, isso a Ed falou assim, a Ed foi minha aluna, a especialização vai abrir o leque para você atuar, exatamente. Eu sei de trabalhista porque eu trabalho com compliance, eu sei de trabalhista porque eu advogo para empresa e dou consultoria. Agora, não me ponha para fazer contencioso trabalhista, jamais, não vou fazer, não sei. Não sei, olha, não sei nada, essas regras básicas do direito do trabalho, não sei nada, não sei. Por quê? Porque não foi uma opção minha continuar nisso e saber. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sei. Não sei mesmo, né? Eu acho que... Tem que aceitar, né? Professor, já encaminhando agora por fim da nossa live, eu queria saber qual seria o seu hobby? Eu suspeito de um, mas não vou falar para não atrapalhar na resposta. O que você gosta de fazer no seu tempo livre?
Atualmente, o que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre é ficar em casa, né? Com filhos e marido, assistindo série. Eu adoro assistir série. Eu tenho alguns outros que eu não sei se pode chamar isso de hobby, né? Eu adoro lutar boxe. Uhum. Não sei se isso é hobby. Uau! Esporte é hobby. Eu adoro treinar e gosto muito de boxe. Adoro ler livro, mas ler, não sei se é... Beleza. Alguns eu leio meio que por obrigação. Pensa que eu leio tudo por hobby, não, viu? Eu me forço. Eu me forço. Ó, um hobby meu, tá aqui, ó, um hobby meu aqui, ó. Esse é um grande Oi, tudo bem? legal. Mas assim, eu gosto muito, muito também de tomar vinho, de tomar drink, sair para algum lugar. É pena que a pandemia limite, agora a gente vai com vários cuidados, não pode ir com muita gente, mas são os meus hobbies. Sinceramente, Meu pai agora virou sommelier de vinho. Ele comprou um monte de vinho em casa, tá experimentando agora um monte. eu adoro. Adoro. Adoro mesmo. Muito bacana. Eu jurava que você era gaúcha, acredita? Desculpa até te falar isso ao vivo assim, mas Não. Estado de São Paulo, cidade de Santos. Nunca morei em outro lugar. não, Sim. bacana. Eu ia morar em Santos para poder atuar na área portuária. Eu estava com isso em mente. É. Daí eu comecei a pesquisar um pouco de moda, eu falei, é mais interessante que marítimo, talvez, portuário. Daí eu mudei. Ó, você pode juntar os dois. Não só pode, como deve. Sério? Tem pouquíssima gente que faça os dois. Pouquíssima. Ah, se você pensar Uau. a importância que tem as importações, né? A importância que tem o impacto que traz para a economia a pirataria. Num dos últimos congressos que eu fui, um delegado da Receita, ele falou no congresso, e ele falou que a pirataria movimenta mais dinheiro que o tráfico de drogas. Então, imagina a Eu quantidade. estava com a notícia aqui aberta para mostrar para você sobre isso. Mole, só que travou o computador. Você viu? Via muito, mas muito dinheiro. Então, você veja que você pode atuar nos dois. Tá? Ó, gente, fiquei feliz agora. Professor, agora a pergunta derradeira da nossa live. Geralmente, não é nem pergunta, é só uma introduçãozinha. Esse momento final para você citar uma poesia, cantar alguma canção ou ler alguma parte de algum livro. Isso. Esse momento é seu. Isso na live? Olha, Que a gente deixa um pouco mais. que eu adoraria ser cantora, né? Adoraria ser cantora. A gente não consegue fazer tudo que gosta na vida, né? Eu adoraria fazer aula de canto. Eu fiz aula de balé há muitos anos. Eu canto, modéstia à parte, eu canto bem, tá? Mas, então, o que que eu faço? Ou é falar uma poesia. É você quem escolhe o momento para finalizar a nossa live de hoje. Uma mensagem assim, sabe? Eu vou cantar um pedacinho de uma música que eu adoro, André, ouvindo, que é Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. Vamos lá. Perfeito essa música. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Pronto, né? Tá bom. Nossa. Tá bom. Excelente, hein? Fazer uma live cantando com violão. Olha, karaokê, não tem mais karaokê hoje em dia, mas karaokê era um hobby meu, viu? Videokê, né? Tirando só nota 100 no karaokê, né? Nota máxima. Professora, muito obrigado pelo bate-papo, viu? Você me ajudou bastante a direcionar o meu futuro. Espero que a gente possa se ver futuramente em Santos ou no Sul, em São Paulo, nas Fashion Laws da vida. Tudo bem. Agradeço todo mundo que assistiu, o pessoal batendo palma. Obrigada, vocês me fizeram aqui cantar. E eu agradeço muito o convite, a sua gentileza. E estou sempre à disposição quando vocês precisarem de alguma coisa. Sabe que eu sou fã de quem resolve entrar nessa área ou de quem resolve encarar um desafio. E eu estou sempre pronta para ajudar. Então,
Fique sempre, conte sempre Eu vou precisar de ajuda, com certeza. Muito obrigado, viu? Boa noite. Pessoal, boa noite, viu? Até semana que vem. Até. Tchau.